Hoje a gente vai falar sobre a presença de Deus, em busca da presença. Acho que isso talvez seja aquilo que a gente mais busca durante a nossa vida com Deus. Pessoas que creem ou que não creem em Jesus, em algum momento já pensaram em buscar a Deus por algum motivo, certo? Então, orando a Deus e buscando um direcionamento a respeito da palavra, Deus me levou junto com a minha esposa, porque a gente construiu essa palavra juntos, ao templo de Israel. Portanto, eu queria começar orando com vocês, porque hoje a palavra de hoje é para que nós lembremos daquilo que Jesus fez na cruz, o quanto Ele abriu o caminho para nós e como nós temos tomado posse de tudo isso, como nós temos vivido essa liberdade que Jesus nos deu, amém? Senhor Deus e Pai, eu quero te pedir, Paizinho querido, que o Senhor fale através de mim nessa noite, Senhor. Que não seja o Murilo aqui, Paizinho querido, que não sejam as minhas ideias, Senhor, que não seja a minha palavra, Senhor, mas que seja do Senhor, Paizinho querido. Que tudo aquilo que sair dos meus lábios, Senhor, seja direcionado por Ti, Paizinho querido. Eu me esvazio de mim, Senhor, de toda a minha vontade, Senhor, de tudo aquilo que eu já vivi, Paizinho querido, para viver aquilo que o Senhor tem para essa noite. Senhor, fala com cada um dos corações aqui, Paizinho querido. Que o Senhor possa fazer a diferença na vida dos meus irmãos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu já comecei falando, mas antes de iniciar, eu queria só perguntar uma coisa. Quem nos visita hoje pela primeira vez aqui? Nossa, quanta gente. Glória a Deus por isso. Se você puder ficar de pé, um minutinho. Não é nada demais, a gente queria só receber vocês. Mais uma salva de palmas, pessoal. Você que é da igreja, que está perto desse povo lindo aqui, se você puder dar um abraço, um aperto de mão, desejar a eles um bom culto, declarar o amor de Deus sobre a vida deles. Eu declaro sobre a vida de vocês que vocês não chegaram aqui por acaso. Eu não sei qual é o motivo que vocês estão aqui, talvez vocês vieram ver algum dos batizandos aqui, talvez vocês vieram visitar a igreja, mas eu declaro sobre a vida de vocês que hoje Deus vai trazer uma palavra de transformação, Deus vai trazer algo novo para você, que você vai sair daqui diferente do que você entrou. Bom, vamos voltar para a palavra aqui, deixa eu ver como que a gente está aqui de tela. Hoje eu vou usar bastante o telão aqui, e eu queria até agradecer o pessoal da REC pela arte que eles fizeram. A REC é a nossa agência, o pessoal que é responsável por tudo que é o audiovisual aqui. Se vocês puderem dar uma salva de palmas para eles também. Porque eu dei o desafio para eles um pouco em cima da hora. Assim, eu falei, eu vou falar sobre o templo, vou falar sobre os pátios e todas as coisas e tal. Será que vocês conseguem alguma coisa? E quando a Vanilda me mandou, que é a líder da REC, ficou incrível, ficou muito didático ali. Então a gente vai usar bastante o telão hoje para que vocês entendam. Quem daqui já esteve em Israel? Poucas pessoas. Quem conhece o templo lá de Israel? Quem já viu o templo alguma vez na vida? Já viu? Não, ninguém viu ele de verdade lá, porque ele não está mais lá. Mas quem já viu alguma imagem, alguma coisa? O templo de Salomão lá, que a Igreja Universal fez, eles fizeram uma cópia do templo que foi. Quem já viu ali, já tem uma ideia mais ou menos como é o templo? Quem já viu? Levanta a mão. Aí já melhorou um pouco. Bom, a palavra de hoje, em busca da presença, por quê? Porque no tempo antigo, o que acontecia? Como que as pessoas buscavam a presença de Deus? Antes de Jesus, tá, gente? Isso tudo eu estou falando aqui antes de Jesus. Antes de Jesus, a presença de Deus ela estava onde? Na Arca da Aliança. E aonde ficava a Arca da Aliança? A Arca da Aliança ficava no templo. O templo ele ficava lá em Jerusalém, num lugar específico. Se você já viu uma foto de Jerusalém, você já viu lá que tem aquela cúpula dourada lá, né? Essa imagem é muito atual. Aquela cúpula dourada, hoje que é uma mesquita, naquele lugar, exatamente naquele lugar ficava o templo. Para vocês terem uma ideia, lá tem o Muro das Lamentações, que é outro famoso. Eu tô aproveitando que a gente vai para a caravana, já estou dando muito spoiler aqui. Então você tem lá o Muro das Lamentações. O que é o Muro das Lamentações? Por que ele é tão sagrado para o povo judeu? Porque o Muro das Lamentações ele é original,
né? Então ele ainda é da época do templo. E para o povo judeu, de acordo com a posição que o templo tinha, o Muro das Lamentações é o muro mais próximo do que era o Santo dos Santos, que era onde ficava a Arca da Aliança. Então, se você chega em Israel, você vai ver que aquele espaço ali, ele é todo murado. E aquele muro, ele é todo original ainda. E aí você pensa, pô, mas por que só o Muro das Lamentações é tão sagrado? Olha lá, agora a gente está vendo o templo. Essa é a imagem do que era o templo. O Muro das Lamentações, ele está mais ou menos atrás ali, ó, atrás do templo. Então, toda essa parte murada aqui da frente, você ainda vê lá hoje, né? Ela ainda existe. Mas o Muro das Lamentações é o que era mais próximo do que era a presença de Deus. Então, no tempo antigo, antes de Jesus, a única forma de buscar a Deus era indo até o templo. Eles entendiam que ali, né, ali era onde estava a presença de Deus. E eles dependiam de uma série de coisas para buscar essa presença. E eles não conseguiam fazer isso por conta própria. Então você tinha lá os sacerdotes, você tinha o sumo sacerdote, tinha todo um ritual e um dia correto para que essas coisas acontecessem. Para vocês terem uma ideia, o Santos dos Santos, ele era acessado somente por uma pessoa, que era o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos no dia do perdão, para pedir perdão pelos pecados do povo, e ele tinha que ser livre de todo o pecado. Ele não podia ter pecado, senão ele era fulminado. Então, se a gente lê na Bíblia, a gente vê que todo aquele que chegou à presença de Deus, que não era uma pessoa pura, ele foi fulminado. E agora, estudando de novo essa palavra aqui, eu fico pensando como seria isso hoje em dia, né? Tipo, a pessoa tem um pecado, ela é fulminada. Como que vocês acham que a sociedade veria isso? Eu acho que Deus seria cancelado, vocês não acham? Que Deus ia ser cancelado aí nas redes sociais, porque você tem um erro, você tem um pecado e você é fulminado, pô, no tempo que a gente precisa aceitar, que cada um pode fazer o que quiser, isso seria bem complicado. Então é até difícil para a gente imaginar como que seria viver isso, viver nesse tempo onde a gente não poderia acessar a Deus. Enfim, alguns séculos se passaram, hoje em dia o templo não está mais lá, mas ainda hoje muita gente, né, e muitos de nós não conseguem desfrutar da presença de Deus. Então a gente tem dificuldades para acessar a presença de Deus, né? A gente busca e muitas vezes a gente fala, cara, eu não estou conseguindo chegar à presença de Deus. Como que eu faço isso? O que eu preciso fazer? Por que eu não estou conseguindo? Então são perguntas que a gente começa a se fazer e a gente não consegue encontrar as respostas. E hoje eu queria, junto com vocês aqui, traçar um paralelo entre a nossa vida atual e os pátios que existiam no templo. Então o pessoal da REC preparou ali uma arte com a planta baixa do templo. Então olha lá, vocês estão vendo ali agora a planta baixa do templo. Então aqui imagina que você está vendo o templo do alto, como se você estivesse vendo do alto ali como que é a planta dele. E o que eu queria falar com vocês? Eu queria falar sobre os muros do templo e os nossos muros. Então, como eu falei, para que você acessasse o Santo dos Santos, até você chegar ao Santo dos Santos, você tinha lá vários pátios. E esses pátios, eles eram separados por muros. E por que eu achei muito interessante quando a gente estava montando essa palavra? Porque hoje em dia muro é algo que a gente ilustra como uma separação mesmo. Então você teve lá o Muro de Berlim, que eu acho que é um dos muros mais famosos que existiram. Mas mesmo na nossa vida, muros entre amigos, muros entre marido e mulher, muros que são criados entre pais e filhos. Então muros, eles sempre representam separação. Eles sempre representam distância, dificuldade. Eles representam algo que você não consegue transpor muitas vezes. E os muros do templo, você consegue relacionar dessa forma. Então a gente vai traçar justamente esse paralelo. Então o templo antigo, ele era todo segmentado em pátios. Então a gente vê ali, ó, pátio dos gentios, o templo está daqui para cá, tá, gente?
Pátio dos gentios, pátio das mulheres, pátio de Israel, pátio do sacerdote, lugar santo, santo dos santos. Então o santo dos santos, esse quadrado aqui mais no meio, é aquele templo grandão, bonito que a gente viu lá na imagem em perspectiva. Então o santo dos santos é onde ficava ali a Arca da Aliança, que era onde estava a presença de Deus. Mas antes de falar de cada um dos pátios, desde já eu já queria declarar algo sobre a sua vida nessa noite. Desde já, eu declaro que se o Senhor te trouxe até aqui, é porque Ele te trouxe para tirar todo e qualquer muro que exista sobre a sua vida, amém? Vocês recebem isso? Eu declaro que o Senhor está hoje quebrando todo e qualquer muro que te impedia de acessar a presença dEle. Que hoje, a partir de hoje, você vai entender que você tem uma credencial ali que te dá um livre acesso ao Santo dos Santos e à presença de Deus. Amém? Portanto, vamos ao primeiro pátio, pátio dos gentios. O pátio dos gentios era justamente aquele lá na frente. Ele é ainda fora do templo, praticamente. O pátio dos gentios era onde todo e qualquer pessoa poderia acessar. Então ali você tinha mercadores, você tinha cambistas, você tinha peregrinos, estrangeiros, viajantes. Todo tipo de pessoa estava naquele lugar. Para vocês terem uma ideia, quando a gente lê lá em Mateus 21, que é quando Jesus entra, muitos de vocês já devem ter visto essa passagem. Jesus entra bravo e vai falando com as pessoas, tipo, vocês estão fazendo da casa do meu pai um mercado e tal, e ele expulsa as pessoas. É nesse lugar que ele estava falando, porque ali o que acontecia? Como qualquer pessoa poderia acessar, você tinha ali os mercadores que estavam ali para vender os novilhos, para fazer o sacrifício, tinham cambistas para fazer a troca das moedas, então você tinha muito comércio ali. Então é nesse espaço que Jesus, que foi aquela narrativa a respeito de Jesus. O pátio dos gentios, ele acabava em um muro de aproximadamente 1,30 m de altura, que ele tinha pendurado nesse muro a seguinte frase em duas línguas, grego e latim: que nenhum estrangeiro ultrapasse a barreira e a cerca em torno do santuário. Quem for apanhado fazendo isso será responsável por sua morte, que virá como consequência. E aqui, qual é o paralelo que a gente traça com a nossa vida? Esse é o muro da incredulidade. O primeiro muro que eu queria falar com vocês é o muro da incredulidade. E o muro da incredulidade, nós vamos falar sobre pessoas que não conhecem a Jesus. Pessoas que ainda não reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você não tem fé, se você não crê na obra de Jesus na sua vida, cara, você está no ponto mais distante da presença de Deus. Você está no ponto mais longe da presença de Deus. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Depois João 11, que é justamente o capítulo onde Jesus está indo fazer a ressurreição de Lázaro, e Jesus fala o seguinte: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Portanto, o que eu digo para vocês é que a fé é o ponto de partida para você viver a atmosfera do céu. É na fé que tudo começa. É na fé que você começa a sua jornada. A fé é o início da nossa jornada até a presença de Deus. Amém? Portanto, o primeiro muro que a gente precisa transpor, e que eu declaro que, se talvez nessa noite você não tenha entendido ainda o plano da salvação, talvez nessa noite você já aceitou a Jesus, mas você ainda não consegue crer que Ele te dá livre acesso ao Pai, eu declaro que o muro da incredulidade vai cair. Amém? Portanto, a primeira coisa que a gente precisa para iniciar a nossa jornada em busca da presença é acabar com a incredulidade. Segundo pátio, ou segundo muro, O segundo pátio é o pátio das mulheres, E o pátio das mulheres, então você deve estar pensando, tá claro, o nome já diz, é o pátio onde as mulheres ficavam. Mas não. Sim, é o pátio onde as mulheres poderiam acessar, mas não é o pátio onde elas ficavam. Esse pátio, ele servia somente para quê? Para que quem o acessasse fizesse algo. Então, ia ali fazer um sacrifício, ia ali fazer uma oferta, É nesse pátio que a gente vê lá em Marcos 12,
Jesus falando a respeito da oferta da viúva. A viúva estava ali nesse pátio. Os ofertórios, eles ficavam nos cantos ali. Ó. Vocês estão vendo aqueles 4 quadrados ali? São os pilares ali. Eles ficavam nos cantos ali. Que era aquela coisa de latão, né? Que jogava a moeda e fazia barulho e tal. Então, as mulheres, elas iam ali para ofertar e elas já tinham que sair. Ali também era o local onde alguns sacerdotes que estavam impedidos de acessar o templo ficavam. Então eles poderiam chegar somente até esse espaço, eles não poderiam passar dali. E aí aqui a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar a respeito do muro do ativismo. Por que o muro do ativismo? Porque as pessoas que acessavam ali e que não poderiam seguir em frente, elas somente estavam ali para fazer algo. Elas iam lá, davam uma oferta e saíam. Os sacerdotes iam ali, davam uma oferta ou faziam alguma coisa, os sacerdotes que estavam impedidos, e já saíam. Aqueles que poderiam prosseguir rumo à presença de Deus, eles rapidamente passavam por aquele pátio. Portanto, esse pátio na nossa vida é o pátio do ativismo, porque o ativismo, sim, ele é um muro. Ele é um muro que nos impede de chegar à presença de Deus. E o que eu quero dizer aqui com ativismo? A gente pode passar horas na igreja. A gente pode passar horas fazendo uma série de coisas ditas para Deus. E mesmo assim, não desfrutar da presença dEle. Muitas vezes a gente está tão focado no fazer, no executar, que a gente esquece o porquê a gente está ali. Porque a gente está aqui, né? A gente que está aqui nessa posição de pregar e tem como chamado trazer a palavra, a gente fica o tempo todo também nessa luta, para ter a certeza de que a gente não está aqui simplesmente para executar uma função, que a gente está aqui sim para ser uma voz que ensina, né, que ensina o povo. A função do pastor, ela não é chegar aqui, pregar e trazer uma palavra para vocês. Não, a função do pastor é sim ensiná-los o caminho, ensiná-los como vocês fazem para chegar a buscar a presença de Deus, a estar na presença de Deus. Essa é a função do pastor. E se a gente faz isso aqui de uma forma simplesmente ativista, se eu vou lá e eu pego as palavras que a gente já pregou, ou eu vou lá e vejo um vídeo e simplesmente trago uma palavra aqui sem buscar o direcionamento de Deus, isso não vai passar de ativismo, isso não vai passar, não vai passar desse muro aqui e eu não vou conseguir acessar essa presença. Mas o mesmo serve para vocês que estão aí do outro lado também, né? Então, não adianta eu simplesmente colocar uma regra que, eu vou ler um capítulo da Bíblia por dia. Cara, se eu não sentar ali, orar, buscar a Deus e falar: Deus, fala comigo a respeito do que o Senhor tem para mim nessa manhã ou nessa noite. Se eu não tiver um tempo ali onde eu estou focado em fazer o meu devocional, em buscar a Deus para ler a Bíblia, cara, você está lendo só um livro. Quantas pessoas já cansaram de ler a Bíblia diversas vezes e nunca foram tocadas por Deus? Isso por quê? Aonde está o coração? O mesmo serve para a oração, o mesmo serve para as suas atividades na igreja. O fazer alguma coisa, ele precisa ser o resultado de algo que aconteceu com você. Ele não pode ser o seu objetivo. Se o seu objetivo for somente fazer para cumprir um desejo seu, ou para satisfazer algo qualquer do seu coração, aquilo não vai passar de ativismo. Portanto, eu estou tão cheio de Deus, eu tenho tanto que eu recebi de Deus, Deus fez tanto por mim, que eu quero entregar um pouco, que eu quero fazer. E aí você faz. Portanto, o fazer é resultado, ele não é o seu objetivo, ele não é o seu alvo, a sua meta. A sua meta é sim buscar a Deus, a sua meta é estar cheio dele, a sua meta é buscar a presença dele, amém? Além disso, como eu falei aqui da questão dos sacerdotes, já nesse muro, no muro do ativismo, ele já impede de passar aqueles que não estão buscando uma vida de santificação. Portanto, sim, Jesus ele veio e ele está lá de braços abertos.
mas aqui a gente começa a ver que o pecado, ele tem sim consequências sobre a nossa vida. E a consequência aqui, diferente do templo antigo, né? O templo antigo, a gente está falando, ele tinha pecado, ele não podia passar dali. Essa era a lei antiga. A partir do momento que Jesus vem, Jesus ele está de braços abertos, do jeito que você tiver. Ele está de braços abertos para te receber, mas o pecado, ele te paralisa. O problema não é se Jesus vai te receber ou não, porque ele vai, isso eu posso te garantir. Mas a questão é, será que você vai chegar até ele? Essa é a questão. Né? Então aqui, nesse muro, a gente começa também a entender um pouco a respeito da santificação, mas a gente vai falar mais sobre isso. Romanos 6:1 diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então o pecado ele nos bloqueia, ele nos prende, ele cauteriza a nossa mente. Vamos para o terceiro pátio, o pátio de Israel. O pátio de Israel, ele é essa pequena faixa ali, e ali era o limite para os homens comuns. Né? Então, imagina que você vivia ali naquele tempo e você não era um sacerdote. Então, imagina que está tudo certo com a sua vida, você está, beleza ali, você vai conseguir chegar no máximo até o pátio de Israel. Né? E o pátio de Israel, para que servia? Né? Então os homens, eles chegavam ali e eles entregavam os elementos para os sacerdotes fazerem o sacrifício. E o que isso fala com a gente na nossa vida de hoje? E aqui, gente, a cada muro que eu falar para vocês, lembrem-se de uma coisa: Jesus morreu na cruz por você. E se ele morreu na cruz por você, o seu caminho ali, dali até lá, ele está aberto. Você tem o crachá, amém? Se você crê nisso, né? Então, obviamente, a incredulidade, ela te barra. Mas se você crê que Jesus morreu por você e ele é seu único e suficiente Salvador, você tem acesso até lá. Mas esses muros que a gente está falando aqui, esses pátios, eles vão sendo construídos através das nossas atitudes, através daquilo que muitas vezes o diabo fala na nossa mente e nós vamos criando travas. Quando a gente cria um muro num relacionamento na nossa vida, não foi porque a gente escolheu aquele muro. Algo aconteceu e aquele muro foi levantado. Portanto, no nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente nem percebe e a gente construiu um muro ali e a gente não consegue avançar. Então aqui a gente está falando do muro do sacrifício. O que significa, o que a gente quer dizer aqui com o muro do sacrifício? É o limite para quem escolhe não viver uma vida com total consagração e santificação. Aqui ele vai ser o limite para quem não entende o sacrifício de Jesus na cruz. Se você não entende o sacrifício de Jesus na cruz, se você não entende o envio do Espírito Santo para nós, você vai parar sempre aqui. Por quê? Você depende sempre de alguém para chegar a Deus. Você depende de um pastor, você depende de uma palavra, você depende de um profeta, você depende de algo. Você nunca consegue chegar até Ele por suas próprias pernas, sendo que Jesus te garantiu isso. Jesus te garantiu que você pode chegar até Ele. Jesus te garantiu que você tem autoridade para chegar até o Senhor, deitar, se derramar nos seus pés e pedir aquilo que você precisa e clamar por aquilo que você precisa. Claro que sim, Ele vai enviar homens e mulheres para serem diferença na sua vida? Vai, mas a sua dependência não está nisso. A sua dependência não está nisso. Como eu falei, nós, com o chamado pastoral aqui, nós estamos aqui sim para ajudar, né, e ser suporte nesse caminho. E também somos isso uns para os outros aqui. Mas nós não somos nós que vamos levá-los até a presença de Deus. Você pode fazer isso com suas próprias forças. Amém? Portanto, aqui o muro do sacrifício, ele é um impeditivo para quem depende sempre de algo, né? Uma outra perspectiva que a gente pode olhar aqui no muro do sacrifício é pessoas que fazem tudo simplesmente para
ter uma mente tranquila, vamos dizer assim. Né? Então, eu tiquei o meu culto da semana aqui, e já está tudo certo. Minha parte com Deus, eu já estou quites aqui essa semana. Eu tiquei aqui minha oração, eu tiquei aqui a minha leitura de hoje. Né? Então, se a gente efetivamente não deixar com que o Espírito não nos transforme, a gente vai ficar sempre aqui buscando uma consciência tranquila, né, para aqueles que entendem ali as consequências do pecado. Você vai estar sempre buscando uma consciência tranquila e vai manter ali aquilo que efetivamente precisa ser transformado sem uma real transformação. Né? Então a gente precisa, sim, se movimentar dessa forma. Cara, eu entender que eu sou independente para a minha busca a Deus. Sim, nós somos um corpo, nós precisamos ter comunhão, a gente precisa estar junto, a gente precisa estar na igreja, um levanta, um cai, o outro levanta. Sim, precisamos. A gente precisa do pastor, o pastor ora por nós, ele está ali, intercede por nós, ele nos ensina, ele nos ajuda. Sim, precisamos. Mas eu posso alcançar a presença de Deus sozinho? Posso. Jesus me garante isso. Eu não dependo de ninguém. Amém? Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, a santificação não é o que me garante o acesso. Tá? A santificação não é o que me garante o acesso. O que me garante o acesso é a fé em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas a santificação é o que vai fazer com que eu me sinta empoderado a chegar. Obviamente que se você tem uma vida com pecado, sua mente é cauterizada, você fica travado numa série de coisas, você tem as consequências do seu pecado, ao passo que se eu me santifico, o meu caminho é muito mais tranquilo. Eu vou lá, eu subo a escada, eu abro a porta, eu vou indo e eu não tenho nada que me impede. Se eu tenho o pecado ali, eu vou me enroscando, eu vou tendo mais dificuldade, né? E tudo isso vai fazendo muitas vezes com que a gente vá perdendo as energias. O quarto pátio aqui, eu não vou me alongar muito nele, é o pátio dos sacerdotes. E aqui era onde eles faziam os sacrifícios, né? Então você tem ali esse quadrado aqui com um retângulo ali embaixo, que era justamente onde eles colocavam ali os sacrifícios e ali eles ofereciam os sacrifícios. Mas eu quero ir direto para o lugar santo, que é o nosso quinto espaço aqui não é o pátio, é o lugar santo. E o lugar santo já é dentro do templo, né? Então é dentro daquela construção grandona ali que a gente viu. E o lugar santo é onde a gente tem lá os pães da proposição, altar de incenso e o candelabro de ouro. O que acontecia ali? Ali tinha uma série de rituais que os sacerdotes cumpriam todos os sábados e oravam a Deus. Né? Então os sacerdotes eles chegavam ali no lugar santo e eles faziam tudo o que tinha que ser feito no sábado, mas eles não acessavam a presença. Eles não iam no Santo dos Santos, porque aquilo ali estava garantido somente ao sumo sacerdote. E aqui o que a gente enxerga aqui? Aqui é o muro da religiosidade. É o muro da religiosidade porque aqui a gente tem cara de santo, a gente fala igual santo, a gente anda igual santo, a gente faz tudo o que o santo faz, mas a gente não acessa a presença. Por que a gente não acessa a presença? Aqui a gente vai falar sobre o que está no coração. Quando a gente olha lá o texto de 1 Coríntios 13, ele não serve só para casamento, gente. Ele não serve só para casamento. Quando Paulo está falando ao povo de Corinto, ele está falando a respeito daquilo que está no coração. E o que precisa estar ali para que você seja efetivamente verdadeiramente vai ficar esquisito. Para que você seja verdadeiramente santo. Para que você consiga, sim, passar pelo véu tranquilamente e não simplesmente ficar ali nos rituais que os sacerdotes ficavam ali. Para que você efetivamente acesse. Você precisa ter o amor. Marcos 7, 6-9 diz o seguinte: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração
está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Então aqui o cara está mais preocupado em julgar o irmão, em apontar o dedo, do que efetivamente demonstrar a graça e a misericórdia que Jesus entregou pela minha vida. Porque primeiro Jesus foi misericordioso com a minha vida, né? E por que eu, que tive que receber toda a misericórdia, toda a graça, para que eu pudesse ter acesso ao Santo dos Santos, agora eu vou ser aquele que vou olhar e falar assim: não vai acessar o Santo dos Santos não. Cara, sua credencial vai até aqui, o véu está grosso para você aqui, você não vai conseguir passar. Por que vai ser eu que vai fazer isso? Então aqui é o muro da religiosidade. A religiosidade muitas vezes vai fazer com que a gente que, como eu falei aqui, tem cara de santo, fala como santo, se veste como santo, age como santo, mas não consegue acessar a presença. Portanto, que a gente possa ter um coração como aquele que Jesus teve. Um coração misericordioso. Um coração que olha para o pecador com graça. Um coração que acolhe o pecador. Um coração que através do seu amor gera uma transformação onde não há retorno. Onde não há nada que faça com que a pessoa retroceda. Amém? Portanto, que a gente possa ter esse coração. Um coração dessa forma te garante sim que você vai conseguir acessar o Santo dos Santos. E o sexto espaço aqui, que é o local onde ficava efetivamente a Arca da Aliança. E aí sim, aqui é o Santo dos Santos, é a presença de Deus, né? Então aqui estava a presença de Deus, era a arca onde estava a presença, as tábuas da lei, enfim, todas as coisas. Acabando aqui a ilustração, eu queria ir para um segundo ponto, e eu prometo que aqui eu vou ser mais sucinto nas outras coisas que eu tenho para falar para vocês. Eu queria falar sobre os nossos muros. É importante que a gente entenda uma coisa: Jesus rasgou o véu. Ali entre o Santo dos Santos e o lugar santo, você não tinha um muro, era um véu. Jesus rasgou o véu. Amém? Quando a gente lê lá, quer ver? Deixa eu achar aqui. Mateus 27, 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Glória a Deus. Cara, isso é maravilhoso, porque a gente lê: não, Jesus rasgou o véu, Jesus... Cara, ele fez isso efetivamente, fisicamente. Isso efetivamente aconteceu. A partir do momento que ele se entrega na cruz, o véu é rasgado de cima a baixo. Por quê? Porque não mais ali estava a presença de Deus, não mais restrito a uma única pessoa, num único dia do ano, era a presença de Deus. Está disponível. Está disponível a todos nós. E os muros que nós construímos, entre nós e a presença, somos nós que construímos. Ele não construiu muro nenhum. Ele abriu o caminho. Ele abriu o caminho e falou: vem. Só vem. Você não precisa fazer mais nada. Só vem. Portanto, mesmo que você já soubesse disso, talvez em algum momento você pensou: eu não estou sentindo Deus. Eu oro e Ele não me responde, né? Eu busco e eu não sinto. Eu já fui líder de jovens antes de estar aqui como líder de casais. E eu me lembro que na época a gente tinha lá a questão, né, na época, né, já estou falando bem na época, mas alguns anos atrás, e a gente já tinha ali a questão dos dons, por exemplo. E muitas pessoas, elas entravam num conflito tal com a questão dos dons, do ponto de, cara, eu não sou crente o suficiente porque eu não consigo manifestar nenhum dom.
eu não falo em línguas, então eu não estou, o Espírito Santo não está em mim. Então você lidava com esse tipo de questionamento, e eu sei que esse tipo de questionamento não está só nos jovens. Ele está em qualquer um de nós pode se questionar a respeito dessas coisas. Mas o que eu quero dizer para vocês é que todas essas coisas, elas são consequências. Os dons do Espírito, o Senhor tem para cada um de forma diferente no momento exato. Jesus, quando ele é tentado no deserto, ele é tentado por Satanás a manifestar o poder de Deus. Poder esse que ele realmente tinha. Ele podia sim transformar o pão em pedra. Ele podia sim executar qualquer uma daquelas coisas que Satanás estava pedindo que ele executasse. Mas ali, o que Jesus estava mostrando para nós é que ele sabia quem ele deveria obedecer, e não era aquela pessoa. E ele sabe que todas as coisas têm tempo e propósito para ocorrer. Amém? Portanto, Jesus nos dá a credencial para que nós atravessemos o templo de fora a fora, para que a gente acesse o Santo dos Santos no momento que a gente precisar, no momento onde a gente quiser derramar o nosso coração na presença do Senhor. Nós temos esse acesso. Portanto, esse é o meu terceiro e último ponto. Derrube os muros. Derrube os muros. Decida isso. Tenha essa atitude consigo mesmo. Jesus já fez tudo o que ele podia para nos reconectar com Deus. Ele deu a vida dele por nós, para que nós pudéssemos ter de volta o relacionamento que se tinha lá no Éden. O relacionamento que Jesus nos reconectou com Deus é muito próximo daquilo que Adão tinha lá no Éden. Porque Adão tinha Deus face a face, Adão via Deus, ele tinha Deus face a face. Nós não tínhamos isso, nós não temos isso, mas nós temos a presença. O Espírito Santo em nós, o Emanuel, o Deus conosco, ele habita em nós. Nós temos esse livre acesso a ele, assim como era lá no Éden. Então Jesus, ele pagou esse preço para que nós pudéssemos ter esse acesso. O preço foi alto, mas não foi para que você fosse somente salvo. Como eu falei, crer em Jesus é o nosso primeiro passo, é o nosso primeiro muro que a gente transpõe lá, que é o muro da incredulidade. Mas não foi só para isso. Ele não morreu lá na cruz para que você simplesmente fosse salvo, mas ainda tivesse uma vida miserável, uma vida presa às coisas desse mundo. Ele fez isso para que você tivesse uma vida plena, para que a gente tivesse uma vida em sua presença. Amém? Para a gente derrubar esses muros, a gente não precisa de estratégias, grandes estratégias de guerra. Para derrubar esses muros, a gente precisa buscar a Deus. A plenitude dele toma as nossas vidas e as trevas se vão. João 1, 4 e 5 diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Portanto, é a presença de Deus que te indica o caminho. É a presença de Deus que te mostra qual é a estratégia para que você derrube esses muros. Não é quando a gente olha lá, por exemplo, para Josué, quando ele chegou lá em Jericó para transpor aquele muro, para aquele exército, eles olhavam para aquele muro e eles falavam: bom, beleza, agora a gente vai pegar umas marretas, uns negócios assim, e nós vamos derrubar esse negócio aqui. Qual foi o direcionamento de Josué? Ele buscou a Deus, e Deus deu, passo a passo, o que ele deveria fazer para derrubar aquele muro. Amém? O que a gente precisa buscar é uma vida tão repleta da presença dele, tão cheia dele, que a gente não vai falar muito em pecado, a gente vai falar em tentação. Porque assim, quanto mais cheio você tiver do Senhor, cara, não vai ser o pecado que você vai evitar. Você não vai viver para fugir do pecado ou para evitar o pecado. Você não vai ser nem tentado. Porque quando Jesus ele foi tentado lá no deserto, ele não foi tentado na real, né?
Porque quando a gente pensa em tentação, a gente pensa em algo que você luta. Cara, ele não lutou. Né? Tentação simplesmente é um teste. E ele passou naquele teste sem titubear. É como se hoje, eu aqui, engenheiro formado, recebesse ali só 1 mais 1, 2 mais 2, 4 mais 4. Cara, eu vou fazer aquilo ali sem nem pensar. Que a gente viva na presença dele, de tal forma que quando a gente vê algo que não agrada a Deus, cara, aquilo fique tão claro para nós que a gente nem confunda. Né? Porque quando a gente, né, o exemplo que eu dei, Jesus ele tinha poder para transformar a pedra em pão? Ele tinha mesmo. Eu vejo, eu olho para mim hoje, miserável que sou, se alguém vem e me desafia numa área, se alguém é um usado por Satanás e me desafia numa área que eu sou muito bom, que eu tenho um dom a respeito, qual que é a minha tendência? A minha tendência é falar, meu querido, vem aqui que você vai ver como que funciona um negócio. Mas Jesus não. Ele falou assim, não, Satanás, não é o que você pedir, e não é a hora que você vai pedir. É a hora que o meu pai disser que eu vou fazer. Portanto, que a gente tenha esse nível de relacionamento, que a gente busque esse nível de relacionamento. E esse nível de relacionamento a gente só vai encontrar quando a gente enxergar que a gente não tem nenhum muro à nossa frente e que a presença de Deus está lá disponível para nós em todo o tempo. Amém? Jesus tinha a real liberdade para escolher exatamente o que ele queria. Uma outra coisa que a gente vive falando sobre buscar, ir atrás e, cara, eu preciso fazer e tal, são os frutos do Espírito, né? Gálatas 5:22 diz lá, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você já viu uma laranjeira fazer muita força, mas muita força para dar laranja? Não. É algo natural. Uma macieira, muita força para dar maçã? Não, é algo natural. Cara, se nós temos o Espírito Santo, os frutos do Espírito tem que ser algo natural. Não tem que ser algo que a gente busca, né? Eu vou viver para buscar os frutos do Espírito. Não, eles são consequências. Eles são consequência de uma vida na presença do Senhor. Amém? Portanto, busque isso. Busque agir naturalmente com domínio próprio, agir naturalmente com amor, com alegria, com paz. Eu tenho certeza que sim, vai ser difícil no começo. Mas depois, cara, você vai experimentar testemunhos tão grandiosos quando você naturalmente agir com os frutos do Espírito, que aquilo ali vai se tornar cada vez mais natural. Você não vai precisar fazer força para trazer esses frutos. Você vai conseguir fazer isso de forma muito natural. Isso só é possível na presença dele. 1 João 4:12 diz, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Eu vou pular para o versículo 16. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amém? Portanto, acima de tudo, que nós busquemos o amor de Deus. Acima de tudo, que nós busquemos amar como Ele nos amou. Porque se você for misericordioso, se você perdoar como Ele perdoou, se você tiver o amor, que é um dos frutos do Espírito, como Ele teve por nós, é Ele quem vai fazer a obra através da sua vida. E para concluir essa palavra, eu queria profetizar sobre a sua vida, que você vai romper. Amém? Você vai romper tudo aquilo que você imaginou. Você pensava assim, Senhor, acho que se eu chegar aqui tá bom. Não, você vai romper. Eu declaro sobre a sua vida que você vai romper esse patamar que você achou que você chegaria, porque Deus pode fazer muito mais na sua vida. Amém? Vamos buscar a Deus e a sua presença vai estar em nós, de tal forma que a gente não vai precisar lutar contra o pecado. O mundo vai vir com uma proposta para nós, uma proposta das trevas,
e a gente vai ser sim instrumento para a conversão de outras vidas. Gálatas 5:1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. E aqui eu queria desconstruir uma mentira que eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram. Tenho certeza que muitas pessoas já falaram muitas coisas erradas a respeito do Evangelho para você. Que é você viver debaixo de regra, é você viver debaixo de um jugo pesado, é um livro de sims e nãos. Mas quando a gente diz que o Evangelho ele te traz liberdade, é porque você tem consciência daquilo que te liberta e daquilo que te aprisiona. É isso que o Evangelho faz. É você poder demonstrar o seu poder de transformar a pedra em pão, e você fala assim, não, agora eu não vou fazer. É você ver os vícios que aprisionam e você escolher não fazer parte deles. Porque a partir do momento que alguém chega para você e fala assim, cara, mas e aí, pode ou não pode beber? Cara, a partir do momento que você não consegue aproveitar uma festa ou estar em um ambiente sem que você beba e aquilo te traga a felicidade, cara, aquilo é uma cadeia. Aquilo é uma cadeia. Aquilo não te traz felicidade nenhuma, meu querido. Aquilo é uma cadeia. Você está preso àquilo, porque se não tiver, aquela festa não vai ser boa. Se não tiver, aquela reunião de amigos que tinha tudo para ser um tempo de comunhão gostoso, não vai ser bom. Portanto, não é sobre, pastor, eu posso ou não posso beber. Cara, te aprisiona ou não te aprisiona? Vícios me aprisionam. Narrativas me aprisionam. Ideologias me aprisionam. A única coisa que me faz verdadeiramente livre é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela me traz essa clareza de que um vício me aprisiona e ela me faz livre, porque ela me mostra o caminho e eu posso falar assim, cara, isso não, isso sim. Agora não, agora sim. Diferente de quando você entra nas narrativas, nas ideologias, nos vícios e tipo, você precisa, você tem que, agora tem que ser assim, agora você não pode mais escolher daquele jeito. Cara, a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus, ela nos ensina que até quando a gente erra e a gente cai, até nesse momento, que talvez eu cedi a um vício. Cara, a palavra de Deus, ela vai lá, ela me dá a mão, ela me traz de volta e ela me faz livre para que, se eu quiser voltar, está disponível para eu voltar. Por isso que a gente diz que a palavra de Deus liberta. Gálatas 5:6 diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Quando Paulo está falando aos Gálatas, ele está falando a respeito da lei. Ele está falando a respeito de circuncisão e incircuncisão. E ele está mostrando que, cara, nada disso tem valor. E que quando eu trago isso para a nossa sociedade, diferente da sociedade lá dos Gálatas, cara, não importa muito se eu estou fazendo tudo certo, eu estou santificado, eu estou com cara de santo, falo igual santo, roupa de santo, ou se não, se eu estou sujo, imundo, estou fazendo tudo errado, estou com um monte de muro aqui, não consigo caminhar. Não importa. O que me vai fazer chegar perto
é a fé. O que vai me fazer chegar perto é o amor. Você não precisa ser transformado para buscar a presença de Deus. A presença de Deus te transforma. É a presença de Deus que vai fazer isso. A gente vai lá, a gente vai, cavar muito fundo na lama. E aí quando a gente estiver muito fundo na lama, as ideologias, as narrativas, os vícios, os amigos dos vícios, tudo isso vai te abandonar lá na lama. E quando você estiver muito lá na lama, muito longe, quem vai poder te dar a mão e vai te trazer e vai te falar: meu querido, vem aqui na minha presença. Vem aqui, ó, tá vendo esse templo aqui, bonitão? Esses pátios, esses muros aqui, ó. Passa direto. Vem na minha presença. O que a palavra de Deus me diz é que é a presença dele que me transforma. A presença dele que me transforma. O templo, o Santo dos Santos, está aberto assim, ó, para todo mundo. Mas eu duvido qualquer um chegar lá no Santo dos Santos, entrar ali na presença dele e sair da mesma forma que entrou. Não sai. Não sai. O que te habilita a iniciar a sua jornada em busca da presença não é o que você faz ou o que você fez, é o que você crê. Feche seus olhos, eu quero orar com vocês. Em primeiro lugar, eu quero falar com você que nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Que talvez não tenha conseguido transpor ainda aquele muro da incredulidade. E meu querido, como eu falei aqui, eu não estou aqui para apontar o dedo para você, eu não estou aqui para falar que eu sou muito melhor do que você, de forma nenhuma. Nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco. Eu sou exatamente igual a você. Eu dependi da mesma graça e da mesma misericórdia que você depende. Só que eu fiz uma escolha. Num dia, eu levantei a minha mão e falei: Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu quero estar contigo, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Portanto, eu quero te fazer um convite hoje. Se você nunca aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor único e suficiente Salvador, eu te desafio a levantar a sua mão hoje. E eu tenho certeza que o Senhor vai transformar a sua vida. Eu tenho certeza que esse acesso que você tem, que você terá a presença dEle, vai transformar a sua vida completamente. Tem alguém aqui que nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levante sua mão que a gente vai orar por você. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Se você nunca reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante sua mão, que a gente quer orar por você. A gente quer orar por você, a gente quer te mostrar o caminho para a presença dEle. Se você está na sua casa e você nunca fez essa oração, tem o QR Code aí para você. Você pode escanear esse QR Code e fazer essa oração comigo. E eu tenho certeza que o Senhor vai começar uma nova obra, uma grande obra na sua vida. E eu te falo que é uma obra linda, uma obra de liberdade, uma obra de transformação, uma obra de plenitude. Eu vou te dar mais uma oportunidade aqui. Se nessa noite você quer reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante sua mão que a gente vai orar por você. Senhor Deus, eu quero entregar essas vidas nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa começar uma nova obra nessas vidas, Senhor.
Que, Paizinho querido, eles tenham entendimento, que agora eles têm livre acesso à Tua presença. Que a Tua presença seja suficiente para eles. Que a Tua presença seja resposta. Que a Tua presença seja transformação para cada uma dessas vidas. Amém? E agora eu quero falar com cada um de vocês que estão aqui. Como eu disse aqui para os visitantes, eu não sei como vocês chegaram aqui nessa noite, mas eu sei como o Senhor quer que vocês saiam daqui nessa noite. Tem um pessoal aqui? Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus, vem aqui na frente. Vem aqui na frente para a gente orar por vocês rapidinho. Glória a Deus pela vida de vocês. Ela, tá bom. Como que é o nome dela? Karina. Karina, tenho certeza que Deus está começando uma obra incrível na sua vida. Amém? Eu não sei o que você já passou até aqui, mas eu sei que daqui para frente é uma nova vida. Eu sei que daqui para frente a presença dele que está disponível para você vai fazer uma transformação, que você vai se sentir uma nova pessoa. Amém? Ora assim comigo, Karina. Senhor Deus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador e declaro o meu amor por ti. Faça a tua obra em minha vida, em nome de Jesus. Karina, glória a Deus pela sua vida. Eu te convido a ter um tempo com o nosso pessoal da consolidação. Eles não vão te pedir nada, eles só vão orar com você, pegar o seu contato para que a gente possa te acompanhar melhor, tá bom? Então tudo que você precisar, a igreja está aqui à sua disposição para te ajudar, para te dar a mão e caminhar junto com você, amém? Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria falar também com todos vocês que estão aqui, que durante o louvor que a gente vai cantar aqui, que você tenha um tempo com Deus onde você possa intencionalmente colocar para Ele os muros que têm te impedido de alcançar a presença dEle. E se por algum motivo você não sabe qual é esse muro, peça para que Ele revele qual é o muro que tem te impedido de chegar na tua presença. Senhor Deus e Pai, nós queremos a tua presença acima de todas as coisas, Senhor. Que o Senhor possa nos encher de ti, Paizinho querido. Ô Senhor, derruba os muros, Senhor, desconstrói, Paizinho querido, tudo aquilo que, Senhor, as nossas experiências, Senhor, aquilo que declararam sobre nós, Paizinho querido, foi construindo, Pai. Ô Senhor, que nessa noite haja, Senhor, transformação, Senhor. Que nessa noite haja restauração, Paizinho querido, restaura, Senhor. Restaura as vidas, Senhor. Mostra, Senhor. Mostra a nós, Paizinho querido, aquilo que nós precisamos mudar, Senhor. Que a tua presença seja verdadeira, Senhor, nas nossas vidas, Paizinho querido. Nós clamamos por ti, rasgamos nossos corações a ti, Senhor, para que o Senhor esteja presente em nós, Senhor. Que a sua presença seja real e palpável, Paizinho querido, nas nossas vidas, Senhor. Ô papai, eu te agradeço por esse tempo aqui, Senhor. E que seja, Senhor, uma semana onde nós possamos refletir sobre a tua palavra, Senhor. Uma semana onde nós intencionalmente, Senhor, possamos buscar, Paizinho querido, aquilo que tem nos impedido, Senhor, de chegar à tua presença, Pai. Ô Paizinho querido, nós te agradecemos pelo teu sacrifício por nós, Senhor. Pelo teu sacrifício que nos garante o acesso completo, Paizinho querido, à tua presença, Senhor. E que nós possamos entender cada dia, Senhor, a cada dia, Senhor, a cada atitude que nós tivermos, Senhor, a cada luta que nós passarmos, Senhor, que nós possamos entender que o seu sacrifício nos dá livre acesso à tua presença, Paizinho querido, em nome de Jesus. Amém.